Uma das figuras mais polêmicas da Índia foi assassinada em frente à sua casa como vingança a um massacre que matou 20 pessoas. Phulan Devi se tornou uma das bandidas mais famosas da Índia. Mas mais além disso, ela se tornou uma figura extremamente amada por uns e odiada por outros. Enquanto alguns viam Phulan como uma justiceira das castas marginalizadas, outros a viam como uma criminosa extremamente poderosa. Nesse episódio eu vou te contar absolutamente tudo sobre ela e sobre a sua trajetória, e você vai entender por que ela era tão amada por uns e tão odiada por outros. E no final desse episódio eu vou te contar o que você pode visitar em um estado da Índia chamado Uttar Pradesh, que é onde todo esse episódio acontece, enfim, né, para entender mais sobre a história de Phulan. Antes de pular para esse episódio, eu só preciso dar 3 recados rapidinho. O primeiro deles é que vocês podem estar notando que eu estou um pouco fanha. Sim, gente, estou doente, mas eu não queria deixar de gravar esse episódio pra vocês, então perdoem a minha fanhice e a minha voz um pouquinho anasalada no dia de hoje. Se você é novo aqui no podcast, escute outro episódio depois, que aí você vai ver como é minha voz de verdade. O segundo recado que eu queria dar é que eu decidi gravar hoje, né, no dia que eu estou gravando, e simplesmente está acabando o mundo na cidade de São Paulo. Então, assim, se você estiver assistindo na versão em vídeo, você vai ver que parece que é noite. E, enfim, eu peço licença poética para mudar a iluminação de costume, porque, no caso, o mundo decidiu acabar e virou noite em São Paulo, mesmo sendo 2 horas da tarde. E por último, mas de longe menos importante, inclusive é o recado mais importante do dia de hoje, esse episódio foi um pedido de uma ouvinte aqui do podcast, a Scarlett, que inclusive tem um nome maravilhoso. Então eu queria deixar aqui o meu enorme beijo, o meu enorme agradecimento à Scarlett, que pediu esse episódio, inclusive, desculpa, trovões. Talvez vocês escutem trovões, isso é do mundo que tá caindo, tá? Vocês celebram. Mas Scarlett, muito, muito, muito obrigada por ter deixado seu comentário e pedido esse episódio. Eu espero que você goste, que eu fiz ele todinho para você. E se você, assim como a Scarlett, quer me pedir um episódio de alguém, enfim, ou dar alguma sugestão, algum feedback ou algo do gênero, é só deixar um comentário no Spotify ou no YouTube, ou me procurar nas redes, né? No Instagram, no @AndressaIsfer, ou no TikTok, no @andressa.isfer. Eu sempre tô de olho em todos os comentários e fico lá, né, respondendo vocês. E eu vou adorar ouvir a sua sugestão e o que quer que for que você tem pra me dizer. Dito tudo isso, vamos pro episódio. Eu sou Andressa Isfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Phulan Devi nasceu em 10 de agosto de 1963 em uma família de casta baixa, conhecida como Malá, no estado de Uttar Pradesh. A sua casta ela era formada majoritariamente por pescadores e por agricultores de baixa renda, sendo que a família da Phulan especificamente era conhecida por cultivar grão de bico, girassóis e milheto pérola. E assim, apesar de não serem considerados intocáveis que nem os Dalits, a casta Malá ainda era bastante discriminada e tinha poucas oportunidades na sociedade. Mas de volta à nossa personagem principal, logo de cara, assim, a infância de Phulan já foi marcada por muitas dificuldades. E por dificuldades eu quero dizer muita violência, muitas mudanças de casa e principalmente muitos abusos sexuais. Quando a Phulan tinha só 10 anos, ela teve que se deparar assim com uma situação bastante delicada envolvendo a sua família, que foi o caso do roubo de terras da sua família por parte do seu tio. Basicamente, o pai da Phulan tinha um irmão e esse irmão tinha um filho. Até aí tudo bem. Só que a questão é que, um dado dia ali, o tio da Phulan e o seu primo, então, né, pai e filho, eles foram até o líder da aldeia onde todos eles moravam e eles subornaram o líder da aldeia para roubar as terras do pai da Phulan. E o roubo ele acabou dando certo. E nisso, a família da Phulan, que eu acabei não entrando muito em detalhes, mas que era formada por pai, mãe, Phulan e 5 irmãos, tiveram que viver, assim, numa casinha minúscula no limite da aldeia. E como se não bastasse, assim, o tio da Phulan, esse famoso tio aí, ele continuou roubando as colheitas da família da Phulan, até que um dia ela se revoltou. Ela, então, junto da sua irmã, foram até as terras ali que o tio da Phulan tava roubando, né, e tava pegando tudo que tava sendo plantado e tudo mais, sentaram ali e começaram a comer o grão de bico que tava sendo plantado ali. O tio, no caso, ficou furioso e ele espancou a Phulan até ela ficar inconsciente. Isso tudo, lembrando, ela tinha 10 anos de idade. E como se não bastasse, os pais da Phulan foram punidos pela revolta da filha, sendo agredidos também. Foi quando o pai da Phulan, então, decidiu que tava na hora de casar a Phulan. A Phulan, nisso, já tinha feito 11 anos. E ele encontrou um pretendente interessante ali pra sua filha, só que o cara tinha 33 anos.
E assim, o combinado era que esse cara ele ia voltar depois de 3 anos pra buscar Fulan. Quer dizer, eles iam se casar, mas só 3 anos depois que eles iriam morar juntos. Só que o cara, digamos que não respeitou isso e voltou depois de 3 meses, pegando a menina. Ela então foi morar, né, com o marido e ela foi, assim, abusada por ele inúmeras vezes, até que eventualmente ela acabou ficando muito doente e teve que voltar pra casa dos seus pais. E aqui, gente, eu vou resumir bastante essa história, tá? Mas assim, ao longo da infância da Fulan, existem vários relatos de, assim, histórias envolvendo maus tratos, abuso, violência e tal, com ela saindo da casa dos pais e tendo que voltar pra casa dos pais. Era sempre um vai e vem de casas e sempre envolvendo histórias assim muito horríveis, pra não falar outra coisa. E só pra deixar muito claro aqui, essa coisa que eu digo de violência, abusos e tudo mais, não era por parte dos pais dela, tá? Era por parte de outras pessoas e com isso ela ficava voltando para a casa dos pais, só pra deixar bem claro. Bom, nisso os anos foram se passando com todas essas dificuldades, até que a gente chega em julho de 1979, quando a Fulan tinha 17 anos. Nesse ano, uma gangue de bandidos simplesmente sequestrou a Fulan. O líder dessa gangue estuprou a garota inúmeras vezes, só que nisso, o segundo no comando ali, que era um cara chamado Vikram Mallah, gostou de Fulan e começou a se opor aos abusos que o líder cometia. O Vikram então decidiu matar o líder da gangue e ele conseguiu fazer isso. E nisso, como ele era o segundo no comando, ele mesmo virou o líder da gangue. Nisso, ele e Fulan se apaixonaram e ela entrou oficialmente pra gangue. E aqui eu só quero te dar um breve contexto disso que eu tô falando de gangues e bandidagem na Índia e tudo mais, porque você só deve estar aquele meme do John Travolta do tipo, totalmente perdido no que eu tô falando. Pois bem, na Índia, principalmente mais pro interior do país, assim, em regiões com terrenos mais acidentados, existiam os dacoits, ou dacus em hindi. Dacoits eram grupos de bandidos super armados que operavam nessas áreas rurais da Índia. Eles costumavam saquear vilarejos, atacar pessoas mais ricas e proprietários de terras, sequestrar pessoas por resgate e entrar em combates com a polícia. E assim, esses grupos, eles têm origem assim bem lá atrás, geradas por conta da desigualdade social que já existia na Índia, mas também pelo sistema de castas, que fazia com que as castas mais baixas fossem excluídas da sociedade e se revoltassem. Mas esses grupos eles acabaram se intensificando mesmo durante o domínio britânico no século XIX. Isso porque o domínio britânico só piorou ainda mais a desigualdade social e porque tinham algumas regras coloniais ali que excluíam ainda mais algumas castas. Só para se ter uma noção, algumas dessas leis consideravam algumas comunidades como sendo criminosas por nascimento. Isso, claro, entre aspas. Bom, seja como for, agora a nossa personagem principal, ela tinha entrado para uma dessas gangues, né? E nisso o tempo foi passando e eles foram vivendo a vida como essas gangues costumavam viver. Então eles foram roubando veículos, saqueando castas e vilas que eram mais ricas que a sua, se disfarçando aqui e ali, pulando de cidade aqui e ali. Só que o nome da Fulan, ele foi ficando mais conhecido. E se você pensa que ele estava ficando conhecido de maneira negativa, você tá muito errado. A Fulan, no caso, ela foi ganhando uma fama de Robin Hood e chegou a ser considerada uma encarnação da deusa hindu Durga, que é a deusa da guerra, da proteção e da maternidade. Durga, no caso, é uma deusa símbolo de força e vingança feminina, associada à proteção dos oprimidos e à destruição do mal, o que fez, né, com que muita gente de fato comparasse a Fulan a Durga. E ainda nessa linha, a Fulan ficou conhecida também como Daisyu Sundari, e aqui com certeza eu pronunciei errado, mas que significaria algo como bela bandida. Mas claro, né, ela era vista assim de maneira positiva pelas pessoas de castas mais baixas, que viam nela exatamente essa figura de justiceira, dessa pessoa que roubava dos ricos, que vingava os pobres. Já para as castas mais altas e para a polícia principalmente, ela era vista única e exclusivamente como uma bandida que, né, precisava ser parada. E bom, nisso as coisas foram acontecendo, né, como eu falei, ela foi vivendo a vida e tal, fazendo aquelas coisas que as gangues costumavam fazer, até que a gente chega no ano de 1980, quando as coisas meio que viram de ponta cabeça. Nesse ano em questão, um antigo líder da gangue da Fulan foi solto da prisão junto com o seu irmão. Eles dois, eles eram membros da casta Thakur, que no caso era uma casta superior à dos outros membros da gangue da Fulan. Esse homem então, né, que era o antigo líder da gangue e que foi solto da prisão, o Sri Ram Singh, e o seu irmão, que se chamava Lala Ram Singh, os dois então voltaram pra gangue e até aí de boa. Só que passaram
passado um certo tempo, eles começaram a lutar pelo poder tudo de novo. E nisso, o Sri Ram matou o Vikram Malá. Que beleza, você pode ter esquecido porque eu já trouxe muitos nomes e tudo mais. Mas o Vikram era a paixão da Fulan, os dois tinham um relacionamento e ele era o líder da gangue. Com isso, com esse assassinato, a Fulan se viu completamente desprotegida. O Sri Ram tomou a liderança ali da gangue e ele tomou a Fulan como uma prisioneira. Com isso, ele pegou a Fulan e levou ela até uma aldeia remota chamada Bemai. E lá, assim, ele manteve ela presa ali, né? Enfim, sendo estuprada inúmeras vezes, absurdas vezes, várias vezes, enfim, por vários homens da casta Thakur. E o Sri Ram ainda mandou a Fulan buscar água pra ele, no poço da aldeia, nua, na frente de, assim, todo mundo que morava na aldeia. Assim, gente, esse poderia ser o fim dela, mas estava longe de ser. Ela eventualmente conseguiu fugir daquela situação, ela conseguiu fugir daquela aldeia. E ela conheceu um cara chamado Man Singh. E juntos eles criaram uma nova gangue. E eles foram crescendo, se fortalecendo, juntando mais pessoas, se armando cada vez mais, até que em 1981 eles decidem voltar para a aldeia de Bemai, a aldeia onde a Fulan ficou presa, né, sendo estuprada, enfim, eles decidiram voltar para lá. Eles chegaram na aldeia assim em plena luz do dia e eles se dividiram em 3 grupos e simplesmente cercaram a aldeia inteira. Eles então foram de casa em casa, saqueando tudo que eles viam pela frente e exigindo que a aldeia entregasse o Sri Ram Singh e o seu irmão. Mas isso não aconteceu. Ninguém entregou os irmãos, inclusive existem rumores de que de fato eles não estavam ali na aldeia naquele momento e que, enfim, não tinha como encontrar os dois. Seja como for, ponto é que não, os irmãos não foram encontrados na aldeia em questão e a Fulan, ela então reuniu 22 homens da casta Thakur e levou todos até um rio ali, né, perto da aldeia, que banhava ali a aldeia. Chegando lá, ela ordenou que todos eles se ajoelhassem e colocassem as mãos para cima. Ela então ordenou que os membros da sua gangue executassem todos. No caso, 20 homens morreram, só 2 sobreviveram. E aqui eu preciso te dizer que essa versão que eu acabei de te contar é a versão mais encontrada quando você vai pesquisar a vida da Fulan e principalmente quando você se depara com a história do massacre de Bemai, que é exatamente como ficou conhecido esse acontecimento. Só lembrando aqui, Bemai é o nome da aldeia onde tudo aconteceu, né? Por isso que se chama Massacre de Bemai. Há quem diga que, na verdade, a Fulan, ela não foi pra aldeia em busca de ninguém específico, e sim que ela já foi pra aldeia pensando em executar os homens da aldeia em questão. Então que realmente não era ali uma procura a ninguém, e sim uma vingança pessoal. Não à toa, o motivo pelo qual a Fulan teria coordenado esse massacre é tema de debate até os dias de hoje. Tem quem diga que sim, foi uma caçada aos irmãos Singh que deu errado, e aí nisso, enfim, ela acabou executando as outras pessoas que estavam na vila. Mas tem quem diga que não, que na verdade, desde o começo, ela já planejou executar aquelas pessoas. Então que o massacre, desde o começo, ele já foi pensado como uma vingança pelo que tinha acontecido com ela. Assim, tem quem separe esses dois motivos, mas eu vou ser bem honesta com você que o mais comum que se diz e o mais provável é que eles sejam a mesma coisa. Quer dizer, a Fulan coordenou esse massacre primeiro como uma forma de se vingar dos irmãos Singh, ela estava assim em busca dos dois, exatamente pela morte da paixão dela, né, que eles mataram a paixão dela e tudo mais, então que ela quis se vingar dos dois nesse sentido, mas também como uma forma de se vingar pelo estupro coletivo que ela sofreu, então se vingar da aldeia como um todo. Talvez eu tenha ficado um pouquinho confusa aqui, tá? Mas o que eu preciso que você entenda só é que o motivo pelo qual a Fulan executou aqueles 20 caras, e na verdade, enfim, eu já vou entrar mais a fundo nisso, mas o motivo pelo qual ela teria coordenado isso ainda é tema de debate até os dias de hoje. Ainda não é claro se foi uma coisa direcionada aos irmãos Singh ou se foi algo do tipo, quero me vingar dessa aldeia como um todo, ou se foram os dois casos juntos. Seja como for, fato é que, depois do massacre de Bemai, a Fulan colocou assim um alvo gigantesco nas suas costas. E assim, gente, de fato as autoridades começaram a caçar a Fulan. Assim, sério. Não descansavam enquanto não pegassem a Fulan. Até que a gente chega no ano de 1983, quando as autoridades prendem a mãe da Fulan por 5 meses, falando ali que só vão soltar a mãe dela quando ela se entregar. A Fulan tentou e tentou mais uma vez. Ela tentou de absolutamente tudo livrar a mãe dela disso sem precisar se render, mas não ia ter jeito. Só que assim, também não ia ser nos termos das autoridades. A Fulan falou, beleza, vocês querem que eu me entregue? Eu vou me entregar, mas aqui estão as minhas condições.
Ninguém da minha gangue vai ser condenado à morte. Eu não posso ficar presa por mais de 8 anos. Minha prisão não vai envolver algemas e esse fuzuê todo, essa coisa toda. E todos nós, eu e todos os membros da minha gangue, vamos ser presos assim e levados para uma prisão em Madhya Pradesh e não em Uttar Pradesh, que era o estado onde tudo isso estava acontecendo. Isso porque ela tinha certeza absoluta que se ela fosse presa em Uttar Pradesh e levada para a prisão de lá, ela ia ser assassinada. E como se não bastasse, meu povo, vocês lembram da infância da fulã? Né? Vocês lembram que o tio dela roubou as terras da família e aí a família se viu totalmente ferrada, assim, tendo que morar numa casinha no limite da aldeia? Vocês lembram dessa história toda, né? Pois bem, a fulã falou, tem mais, você acha que acabou? Ainda não acabou. Eu quero que a minha família receba suas terras e que o meu irmão tenha um novo cargo no governo. Dito tudo isso, ou seja, né, com todos esses termos colocados em cima da mesa, as autoridades e fulã finalmente chegaram em um acordo. A fulã, então, finalmente se rendeu e apareceu diante de 8.000 pessoas, acompanhada dos 7 membros da sua gangue. Ela, no caso, estava vestida com um uniforme policial e usando uma bandana vermelha na cabeça. Se curvou diante das representações da deusa Durga e de Mahatma Gandhi e se deixou levar pela polícia. Ela foi levada, então, para a prisão preventiva enquanto ela aguardava o julgamento ali por 48 acusações. E assim, gente, apesar do acordo ter falado que ela não ia ficar presa por mais de 8 anos, ela exigir isso, ela acabou ficando presa 10 anos só na prisão preventiva. Quer dizer, ela nunca foi julgada, ela não chegou... essa prisão aí dos 10 anos foi antes dela ser julgada, e aí eu acabei já dando um spoiler, ela nunca foi julgada. E como ela nunca foi julgada, ela também nunca foi condenada. Mas só de volta ao tempo dela na prisão, porque tem um acontecimento muito importante que acontece enquanto ela estava, né, presa por 10 anos... Enquanto ela estava na prisão, ela acabou ficando doente várias vezes e ela precisou passar por algumas cirurgias. Aqui eu preciso te falar que existem rumores de que durante uma dessas cirurgias que fizeram uma histerectomia sem o consentimento dela. Calma, não precisa jogar no Google. Histerectomia seria a remoção do útero e do colo do útero da mulher. De novo, existem rumores que dizem que ela teve essa histerectomia sem o consentimento dela e que ela tinha ido para a sala de cirurgia para retirar tumores no estômago. Então que, né, tiraram o útero dela sem o consentimento dela, sendo que a cirurgia era pra ser no estômago e enfim. Mas também há quem diga que na verdade ela tava com tumores no útero e que sim, tiveram que tirar o útero inteiro. Enfim, é aquela coisa, né? Tem várias versões diferentes, mas fato é que ela passou por uma histerectomia. E bom, nisso ela ficou presa então de 1983 até 1994. Quando ela foi libertada, depois de ter as acusações contra ela simplesmente retiradas. E assim, ela logo saiu da prisão e ela conseguiu um novo emprego, só que dessa vez na política indiana. Ela se juntou ao partido Samajwadi, e aqui de novo, desculpa que eu devo estar falando super errado, e ela virou um membro do parlamento em Uttar Pradesh. As suas bandeiras principais eram a luta pelos direitos das mulheres e melhores condições para os pobres. E assim, gente, ela logo foi crescendo cada vez mais, tá? E ganhando cada vez mais apoio agora, só que na política do país. E esse apoio vinha principalmente da casta Malá, que era a casta dela e que estava super feliz em ver finalmente uma pessoa da sua própria casta no governo. Mas não só os Malá, tá? Outros membros de outras castas consideradas inferiores também estavam apoiando super a fulã na política, porque era exatamente uma pessoa ali que lutava pelos direitos deles. E bom, nisso a fulã foi vivendo a sua vida, agora parte da política, né, indiana, mas eu preciso te dizer, e aqui também vou resumir muita história, tá? Que assim, tiveram algumas indas e vindas dela na política, a questão do massacre de Bemai também tiveram algumas indas e vindas, então assim, com relação às acusações e o desenrolar do caso, também tiveram umas questões, assim, com o passar dos anos. A fulã acabou se casando, e mais do que tudo isso, né, quer dizer, isso tudo é muito importante, mas um outro ponto também que ela ficou muito conhecida foi uma polêmica envolvendo um filme. O filme, no caso, se chamava Bandit Queen. E esse filme, assim, ele foi aclamado no Festival de Cannes e ele teve uma baita repercussão na época do seu lançamento, que foi em 1994. E aqui, se você prestou muita atenção, eu acabei dando uma quebrada na linha cronológica, tá? Mas eu acho que tá todo mundo na mesma página, acho que tá dando pra entender. Só que uma coisa aconteceu antes, é que aí não ia dar pra trazer, ia ficar confuso, gente. A questão é, tava vivendo a vida e em 1994 rolou a polêmica desse filme. Tá, e o que tinha demais nesse filme? Esse filme era pra ser um documentário sobre a vida da fulã, só que a fulã odiou o filme. Tiveram 2 motivos pelo qual ela odiou esse filme.
O primeiro deles é que no filme ela é retratada como uma vítima, e a Fulan falava que ela estava longe de ser uma vítima. E o segundo motivo que fez ela odiar o filme é que as cenas de estupro e tudo mais, elas foram retratadas assim de maneira muito gráfica, e a Fulan disse que ela nunca consentiu com essa parte da sua vida sendo retratada dessa forma. Inclusive, a efeitos de curiosidade aqui, esse tema, né, dos estupros, do abuso sexual e tudo mais, eles sempre foram muito difíceis pra Fulan de falar sobre. Isso até é mais velha, assim, em entrevistas e tudo mais, é um tópico que ela sempre tentava se esquivar um pouco das perguntas, que ela mudava um pouco uma versão aqui e ali, porque realmente, né, gente, era uma questão muito difícil, assim, de abordar e de falar sobre. Seja como for, gente, você deve estar se perguntando por que eu tô trazendo esse filme, tá? E já vai ficar claro. Assim, a questão é, o filme, ele seguiu rodando por aí, inclusive a Fulan chegou a processar toda a galera envolvida, mas o filme, ele segue disponível por aí e tudo mais, e esse é o motivo pelo qual eu trago o filme aqui. Quando você vai pesquisar a vida da Fulan, o filme é uma das primeiras coisas que aparece. Inclusive, antes de gravar esse episódio, eu tentei assistir, antes de começar a produzir o roteiro, na verdade, né? Eu tentei assistir ao filme, não consegui, mas, enfim, ia assistir pra ser meu ponto de partida pra esse episódio. E eu achei interessante trazer pra vocês que a própria Fulan não aprovou esse filme, tá? Então, assim, cabe a você, né, se você vai querer assistir ou não, se você vai conseguir ou não, porque eu não consegui. Mas caso você queira assistir, tenha em mente que, assim, a Fulan, ela não se vê retratada naquele filme, quer dizer, não se via, né, enfim. E que ela chegou a processar a galera, enfim, que teve essa polêmica em torno desse filme que ficou extremamente famoso. Bom, beleza, gente, voltando então à história da Fulan. Ela tava metida na política, idas e vindas, ela casou, idas e vindas, questão do massacre de Bemai, idas e vindas, questão com o Bandit Queen também rolando à tona, até que então a gente chega no dia 25 de julho de 2001. Nesse fatídico dia, a Fulan Dev, ela tava saindo da sua casa, como sempre. Ela morava na Ashoka Road 44, em Nova Delhi. E à 1h30 da tarde ela foi sair da sua casa, né? Ela saiu ali pela porta da frente, acompanhada do seu guarda-costas. No que ela saiu de casa, um carro com 3 homens parou logo em frente à casa dela e abriu fogo contra ela e o seu guarda-costas. A Fulan foi atingida com 9 disparos e o seu guarda-costas foi atingido com 2. Ele, no caso, conseguiu revidar ali e os 3 caras dentro do carro fugiram. A Fulan, no caso, já chegou morta ao hospital. Ela tinha 38 anos quando ela foi assassinada. E dias depois da sua morte, um homem chamado Sher Singh Rana se entregou à polícia, alegando ser ele o responsável pela morte de Fulan Devi. Ele, no caso, alegou que ele matou Fulan porque ele queria se vingar pelo massacre de Bemai. Ele foi preso e foi condenado à prisão perpétua. E outras 10 pessoas também chegaram a ser presas, mas elas foram absolvidas por falta de provas. E o Sher Singh Rana, no caso, apesar dele ter pego prisão perpétua, ele saiu da cadeia em 2016, depois de um apelo ali sobre a sua sentença. E bom, se Fulan Devi foi uma figura extremamente conhecida durante a sua vida, ela ficou ainda mais conhecida depois da sua morte. Ela virou uma verdadeira lenda, assim, ao lado de outros bandidos que ficaram muito conhecidos na história, né? Como o Ned Kelly, o Pancho Villa e o Sandor Rossa, que com certeza não se fala assim, mas enfim. Quem sabe até eles viram um episódio, entendeu? Quer dizer, cada um tendo o seu próprio episódio. Já deixa nos comentários se vocês querem, tá? Vocês gostaram da brincadeira do emoji? Que emoji que a gente vai colocar pra falar de bandido, né? Assim, deixa emoji de furacãozinho? Deixa um emoji de furacãozinho, tipo, causa em tudo. Deixa um emoji de furacãozinho se você quiser episódios sobre esses 3 outros caras que ficaram muito famosos também por serem bandidos e tudo mais, junto com a Fulan. Mas sim, vamos voltar pro que interessa, né? Depois da morte da Fulan, ela realmente ficou, assim, super conhecida, né? E ela foi retratada em diversos filmes, séries, livros e o que mais fosse. E assim, gente, com isso, eu encerro a história da Fulan. Eu espero que eu tenha conseguido trazer pra você essa coisa de por que ela era tão amada por uns e tão odiada por outros, né? E eu espero que eu tenha trazido pra você esse interesse, essa curiosidade por essa história, porque eu achei ela uma figura, uma personagem muito curiosa mesmo, muito interessante. Mas bom, encerrada a história da Fulan, essa é a hora que eu chamo os meus viajantes de plantão pra gente falar o que você pode conhecer na Índia que, assim, tem a relação com a história da Fulan, mas te fale também sobre essa relação das castas e essas coisas que eu tentei trazer pra esse episódio, dessa parte mais histórica. E o meu foco aqui pra esse episódio vai ser em Uttar Pradesh. Óbvio que se você for pesquisar coisas falando de castas e tudo mais em Nova Delhi e tudo mais, você vai encontrar, inclusive a antiga casa da Fulan também. Mas eu queria trazer Uttar Pradesh porque é um estado da Índia que não é tão conhecido
e porque é onde toda essa história aconteceu. Então eu achei interessante tentar trazer esse estado pra cá. Eu queria começar então falando exatamente sobre a aldeia de Bemai, que foi onde aconteceu o massacre comandado, né, pela Fulan Devi. Assim, eu quis trazer essa parada da aldeia porque pra mim é muito maluco pensar que um lugar onde tudo aconteceu tá de pé e poder visitar o lugar onde tudo aconteceu. Mas calma. Primeiro que assim, Bemai fica a 7 horas de carro de Nova Delhi, então, primeiro de tudo, teria que depender, né, do que você gostaria de fazer na Índia e tudo mais. Mas segundo e mais importante aqui, Bemai não é uma aldeia turística, inclusive não tem estrutura nenhuma para receber turistas. Então, assim, eu trago essa dica pro episódio mais para contar para vocês que essa aldeia está de pé, que ela existe, que sim, você poderia ir até lá, mas assim, com muita cautela e muito respeito, porque não é uma vila turística, assim, e as pessoas, elas sofrem com o massacre que aconteceu. Mas tá, um passo de cada vez, deixa eu primeiro te contar o que teria em Bemai, o que tem, né, em Bemai que você poderia visitar relacionado ao massacre. Lá, no caso, tem um memorial às vítimas do massacre. Então, onde aconteceram as execuções, os próprios moradores da aldeia, eles colocaram uma placa com o nome de todos os assassinados e as suas idades. Mas assim, de novo, né, batendo na tecla que eu comentei antes, Bemai não é uma vila turística. Então, claro, existe esse memorial às vítimas, mas só, não teria muito o que você visitar ali. Eu, na verdade, nem acho que é uma boa você ir sozinho, até porque é uma aldeia que ainda vive muito essa questão da rixa entre castas. Esse tema do massacre é um tema totalmente sensível, então assim, caso você tenha interesse de conhecer a aldeia onde tudo aconteceu, o que eu recomendaria é, de repente, você pegar um guia, um local, uma pessoa, assim, tipo, uma pessoa local para te levar até lá e entender se faz sentido, tá? De novo, eu quis trazer pro episódio porque pra mim foi muito interessante saber que Bemai tá lá, que você pode visitar, dado tudo isso que eu já comentei, que tem um memorial às vítimas, mas pelo amor de Deus, seja muito consciente nas suas escolhas. Mas bom, acho que eu consegui passar o meu recado de Bemai, né? Eu espero que tenha ficado claríssimo o que eu quis dizer. Outro lugar que eu gostaria de trazer aqui, na verdade, é um lugar que seria essencial, né, caso você quisesse visitar Bemai, e que é a capital desse estado, Uttar Pradesh, que chama Lucknow. Como eu comentei, Lucknow é a capital do estado de Uttar Pradesh, então assim, caso você tenha interesse em visitar essa região, o recomendado é você ir até Lucknow, se hospedar lá e de lá contratar algum guia local para te levar tanto para Bemai, se for o caso, quanto para outros tours ali na região que você possa se interessar. Até porque, eu não sei se você já fez isso de abrir o mapa da Índia e ficar colocando distâncias, né? Uma coisa que parece ser do tipo, na esquina é tipo 300 quilômetros de distância. Então assim, realmente, na Índia as coisas são muito longe e aí é bom você ter alguém que tenha um carro, que dirija, que te leve pra lá e pra cá. Mas tá, por que eu trago Lucknow? Porque para além de ser um lugar que é muito interessante por si só, né, caso você queira aprender mais sobre o estado de Uttar Pradesh, então tanto a questão política, quanto a questão religiosa, quanto a questão cultural daquele estado em específico, é em Lucknow também que você vai encontrar algumas coisas que falem sobre as castas. Isso porque essa cidade tem, por exemplo, o Ambedkar Memorial Park, que é um parque que, assim, eu particularmente achei bizarro de lindo pelas fotos, porque, né, no caso, eu ainda não fui pra Índia. Tá, mas assim, esse parque, no caso, ele é em homenagem ao homem do mesmo nome, que eu não vou repetir porque eu falei completamente errado, que era um ativista Dalit, da casta dos intocáveis. E dentro desse parque existem várias homenagens a outras pessoas que também lutavam contra o sistema de castas, além de, né, museus e tal, algumas exposições aqui e ali. Eu preciso te dizer que o foco desse parque são mais os Dalits, que no caso não era a casta da Fulan, mas eu acho que pode ser bacana de qualquer forma visitar esse parque para se entender um pouquinho mais sobre essa questão das castas e o impacto disso tudo na sociedade. E aí, duas coisas com relação a esse parque. O primeiro é que ele é absolutamente gigantesco. Gente, juro, eu pesquisando sobre ele, eu achei ele enorme. Então, e também vi uma galera falando que levou umas 5 horas pra visitar e que ainda achou pouco. Então, tenha isso em mente, que é um passeio que você andaria muito. E o segundo é que você também precisa de ingresso, porque também... Eu não indiquei mais nada nesse episódio que precisava de ingresso, né? Desculpa, gente. Mas você precisaria de ingresso pra entrar nesse parque e parece que ele fica bem cheio. Então também tenha isso em mente, caso você vá pra lá e queira visitar, compra antes, aquela coisa de sempre que você já manja dos esquemas. E além disso, parece que à noite o parque ele fica iluminado de uma maneira absurdamente bonita. Então pode ser bacana você, assim, já ficar lá dentro o dia inteiro, tá? Pra ver esse momento. E bom,
Dito tudo isso, com essas dicas e com tudo aqui que eu falei nesse episódio, porque às vezes eu me perco no personagem, vulgo eu mesma, e acabo falando várias paradas, e eu ainda tô doente, entendeu? Então assim, esse episódio, meu editor vai ter que fazer algum milagre, mas eu espero do fundo do meu coração... eu já tô me despedindo, gente, já acabou o episódio, mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido a história da fulã, que você tenha gostado. Scarlett, por favor, espero que você tenha gostado, me perdoe por gravar esse episódio doente, tá? Não foi por mal, eu tava querendo gravar ele há muito tempo, entendeu? E aí, se eu não gravasse hoje, eu não sei quando eu ia gravar, e eu precisava gravar ele pra você. Então, assim, espero que você tenha gostado, espero que vocês todos tenham gostado. Fica aqui, como sempre, o meu enorme agradecimento, tô falando tudo errado já. A você que ficou até aqui, a você que escuta esse podcast, a você que comenta os episódios, a você que apoia a gente. Gente, ganhamos novos apoiadores, isso foi lindo, eu tô, assim, emocionadíssima. Enfim, eu só tenho a agradecer vocês por tudo que vocês fazem, tudo que vocês comentam, tudo que vocês engajam e tudo que vocês escutam e todas as pessoas que compartilham, enfim. Ai, gente, vou começar a chorar aqui de tão emocionada que eu fico. E as pessoas que vão visitar as minhas dicas, gente. Pessoas foram visitar as dicas que eu dei em Ushuaia, entendeu? E me mandaram vídeos. Gente, sério. Isso é perfeito. Enfim, já tô me perdendo aqui tudo de novo, tá? Mas... de novo, fica aqui meu enorme agradecimento, muito, muito, muito obrigada. Você, se tiver aí alguma ideia de episódio, alguma sugestão, algum feedback ou algo do gênero, pode me mandar, eu estou totalmente aberta, adoro sugestões de histórias. E se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, tem como você apoiar no Apoia-se, na Aurelo, no Patreon, se você mora fora do Brasil... Enfim, todas as opções estão na descrição do episódio, você pode ver a forma que for melhor pra você. Aos que já apoiam a gente, de novo, meu enorme obrigada. E é isso, gente, eu ia falar mais coisas, mas eu confesso que eu já tô muito perdida, então... E você que tá aqui há muito tempo, você já sabe o que eu vou falar, né? Então, enfim, é isso. Mandem esse episódio pra alguém que vai pra Índia, ou que curta a história da Índia, ou que sei lá, e que vai gostar desse episódio e do podcast também. E é isso, gente, chega, pelo amor de Deus. Um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo, se Deus quiser, com muito mais saúde.